Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 25 de agosto do ano da graça de 2021 e, sendo gratos ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos permite viver na proximidade com Ele, vamos ao texto, vamos voltar ao assunto no qual temos meditado sobre a gratidão e relembrar que o texto de Colossenses 3 é um texto onde, de uma forma muito clara, Deus usa Paulo, o apóstolo Paulo, para nos exortar a sermos gratos, sermos agradecidos. E com as diversas perspectivas que até já lembrámos e já consideramos aqui, nós percebemos o quão importante é esta marca na vida daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram transformados em Jesus Cristo através dele, onde Cristo ocupa o lugar, todo o espaço da nossa vida. E é evidente esta marca. Creio eu e creio que também precisaremos de falar sobre este assunto, que há uma relação direta entre a gratidão e a compreensão da graça. E este não é um assunto fácil, porque não nos é fácil aceitar a graça de Deus. Mas a gratidão está totalmente relacionada com o facto de que Deus é um Deus gracioso e que precisamos de responder, de compreender essa graça e responder em gratidão a essa graça. Considerando esta relação, eu gostava de, hoje, de uma forma muito breve, revisitar a vida de um homem do Antigo Testamento que lidou com esta realidade na sua vida. Jonas, nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Jonas foi convocado pelo Senhor para ir a Nínive pregar uma mensagem de arrependimento àquele povo. Ele, ostensivamente e de uma forma determinada, fugiu para Tarsis. Sabemos a história, veio a tempestade, ele é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe, e é de dentro desse grande peixe que ele tem um momento de restauração com o Senhor, em oração, e ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes. E ele continua a abrir o seu coração ao Senhor, a compreender o erro que tinha cometido e perceber que também naquela circunstância, embora não soubesse o que lhe iria acontecer, que esta era também já uma intervenção graciosa de Deus. E no versículo 9 ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Portanto, ele estava determinado em ser grato ao Senhor pelas bênçãos de Deus, pela intervenção de Deus na sua vida. Bom, ele, como nós bem sabemos, é vomitado por aquele peixe numa praia, e então vai a Nínive, vai pregar uma mensagem de arrependimento, mas não tendo ele entendido a graça, não tendo ele entendido e não tendo interiorizado verdadeiramente no seu coração a intervenção de Deus e quem Deus é, porque esse é o grande problema que nós temos, é compreender quem Deus é. Diz o versículo 4, o versículo 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizera e como que se converteram do seu mau caminho. Portanto, a reação dos ninivitas à mensagem. E Deus se arrependeu, e aqui a palavra arrependeu tem a ver com Deus desistir da intenção que tinha, do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E, portanto, Deus agiu com graça, com misericórdia sobre o povo de Nínive. Qual foi a reação de Jonas? Aquele que tinha dito que iria ser grato ao Senhor. Diz o versículo 1 do capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E a partir daí começa a contender com Deus sobre aquilo que estava a acontecer. É interessante, amados, porque Deus decide intervir e revelar-se na vida de Jonas de uma forma muito particular. Lembramos a história, no meio de umas circunstâncias difíceis, Deus faz crescer uma planta sobre Jonas que lhe traz sombra, conforto, e ele ficou muito alegre com essa planta. No dia seguinte, a planta morre e, nascendo o sol, vem outra vez o sol,
a situação de desconforto, ao ponto que diz o versículo 8 do capítulo 4 que Jonas quase que desfalecia, dizendo que era melhor morrer do que viver. E é nesse momento que Deus fala com Jonas e lhe pergunta: é razoável essa tua atitude? É razoável não teres continuado com essa determinação de ser grato e compreenderes e seres parte da minha intervenção junto do povo ninivita? E depois dá-lhe a noção de graça. Tu não fizeste nada por essa planta que te agradou tanto, e que não te custou nada. Como é que eu não hei de ter também ser gracioso com os ninivitas? Como é que eu não hei de ter, diz o versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde tanta gente há que não sabe e não conhece e não consegue distinguir e discernir entre, diz o Senhor, entre a mão esquerda e a mão direita, mas está a falar da sua condição espiritual. Amados, ser grato incondicionalmente, nesta perspectiva, e é que nos importa enquanto filhos de Deus, é de facto sermos absolutamente e totalmente comprometidos com o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Quando nós decidimos fugir para Tarsis, ou quando nós decidimos ficar irritados com Deus por causa da forma como Deus está a agir, não estamos a ser gratos. E, acima de tudo, não estamos a compreender a graça de Deus na nossa vida também, na nossa vida. E por isso o desafio é enorme. O desafio é enorme. Eu creio também que, até pelos exemplos que temos estado a considerar, eu creio que é possível compreender facilmente para todos nós que ser grato e manifestar essa gratidão, porque ser grato e não manifestar a gratidão é ser ingrato. Mas ser grato e manifestar essa gratidão é agir de forma a agradar ao Senhor. Aliás, eu lembrava isso no domingo, uma forma com a qual nós aprendemos com Jesus é que Jesus fez tudo o que agradava ao Pai. Essa era a forma dele agradecer ao Pai. Aqui nesta história de Jonas é muito evidente. A forma de Jonas agradecer a Deus era fazer a vontade dele. No entanto, nesse processo ele esqueceu-se e ficou irritado com Deus e esqueceu-se de continuar a ser grato. É essencial nós percebemos que a gratidão está profundamente ligada com a nossa obediência ao Senhor e fazer tudo o que lhe agrada. E fazer tudo o que lhe agrada é obedecer às suas determinações, à sua vontade, em todos os aspectos da nossa vida. E, obviamente, isso inclui o nosso envolvimento na missão e nos propósitos que Deus tem para nós, no que diz respeito ao tocar este mundo com este Evangelho, com esta mensagem de salvação. Eu creio, olhando para estes textos, amados, que é impossível alguém que não compreenda a graça de Deus e que não lhe é grato, seriamente grato a Ele, ao Senhor, por essa graça, ser portador desta mensagem do Evangelho. De qualquer maneira, amados, precisamos, à luz destes exemplos e compreendendo mais uma vez a maravilhosa graça do Senhor e que está, obviamente, muito presente e visível no Senhor Jesus Cristo, manter o nosso coração numa atitude de gratidão profundamente ativa e comprometida. E como eu lembrava no domingo, isto tem tudo a ver também com os nossos níveis de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender isto e a viver desta forma, agradecidos para Ele por tudo. Mais logo, querendo o Senhor, estaremos aqui no templo para o nosso tempo de oração e estudo bíblico. Convidava os irmãos que puderem estar, vai ser, esperamos com certeza, um tempo muito abençoado. De qualquer forma, desejo a todos um dia muito, muito abençoado, caminhando com o Senhor Jesus Cristo e sendo-lhe grato em todas as coisas. Um abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.